Fala pessoal, realmente o último vídeo acabou não subindo tudo errado, então eu vou gravar esse vídeo aqui rapidão para terminar o tema e beleza. Qualquer coisa vocês comentam aí embaixo, a gente se vira. Então a gente estava falando das unidades federativas do Brasil, né, caracterizando-as. Então as unidades federativas do Brasil são entidades subnacionais com certo grau de autonomia, isto é, possuem autogoverno, autolegislação e autoarrecadação, ou seja, tem o seu próprio governo, tem uma lei própria, isto é, tem sua constituição, tem leis estaduais, no caso dos estados, leis municipais, no caso do município, há toda uma legislação sobre isso, e auto-arrecadação, ou seja, tem seus impostos próprios para se autofinanciarem, além dos repasses, né? A União faz repasse para estados, os estados fazem repasses para município, etc., mas eles precisam também de fundos próprios, então existem impostos e taxas estaduais, impostos e taxas municipais também. Dotadas de governo e constituição próprios, né? Que unidos formam a República Federativa do Brasil. Então, essas unidades federativas, né, a Constituição diz que o Brasil é a união indissolúvel entre estados e municípios, né, isso que nos torna uma federação. O Estado de São Paulo tem uma coordenação própria, uma Constituição própria. O município tem um negócio chamado Lei Orgânica, né, que é tipo a Constituição, mas tem outro nome. Nos estados, o poder executivo é exercido por um governador eleito quadrienalmente, né, cada 4 anos, e o poder judiciário por tribunais estaduais de primeira e segunda instância que cuidam da justiça, né? Então, como a gente falou já, os estados possuem judiciário, o município não. E no caso dos estados são os TJ, os Tribunais de Justiça. Os estados, cada estado possui uma Assembleia Legislativa unicameral, com deputados estaduais que votam as leis estaduais, né? No caso de São Paulo, a Assembleia Legislativa é o Palácio 9 de Julho, ali perto do Parque do Ibirapuera. As Assembleias Legislativas fiscalizam as atividades do Poder Executivo dos estados e municípios e, para isso, possuem um Tribunal de Contas com a finalidade de prover assessoria quanto ao uso de verbas públicas, né? Ver se o governador não está doido gastando bestamente. O Distrito Federal é uma unidade da federação diferente, porque ela não pode ser dividida por municípios, né? Então, o Distrito Federal tem só basicamente Brasília e as cidades satélites, mas que não tem status de municípios, assumindo os poderes constitucionais e legais, atribuições, blá blá, isso aí beleza. Só para frisar, portanto, então a unidade da federação, conhecida como Estado, ela vai possuir um poder executivo, constituído pelo governador, que é o chefe desse executivo, e os secretários, o poder legislativo, unicameral com a Assembleia Legislativa, e o judiciário com os tribunais de justiça. Já os municípios no Brasil é a menor unidade política administrativa existente. Então todos os estados, menos o Distrito Federal que não é estado, é subdividido por municípios. E o município vai ter como chefe de seu executivo o prefeito, assessorado pelos seus secretários, prefeito, vice-prefeito, como governador tem vice-governador e tal. O legislativo, chamado Câmara dos Vereadores, que é unicameral também, só tem uma Câmara, com o nome de Câmara dos Vereadores. Não há judiciário em nível municipal no Brasil. Os países até há, mas no Brasil não. Atualmente, só de estatístico, o Brasil tem 5.570 municípios, né, nos 26 estados da federação. No arquivo que eu vou disponibilizar para quem quiser, tem o mapa dos municípios, tal, mais ou menos organizado. E também tem quadros que trazem, também mais ou menos organizado, as atribuições, né, o que se pode votar, ou melhor, o que costuma votar-se no Legislativo Municipal, na Câmara dos Vereadores, nos Legislativos Estaduais, nas Assembleias Legislativas, e no Legislativo Nacional, no Congresso Nacional, esse bicameral composto por uma Câmara dos Deputados e por um Senado, né? No arquivo tem uma tabelinha, mas que eu gostaria de discutir com vocês um pouco mais aqui também no vídeo, do que, pegando o que seriam as principais políticas públicas, o que meio que está na alçada da União, de estados e dos municípios, né? Então, por exemplo, eu dividi aqui uma tabelinha entre União, Estados e Municípios, e entre saúde, educação, segurança, transporte, comunicações, energia e saneamento, que eu acho que são as principais políticas públicas aí. A maior parte das coisas gira em torno disso daí, mais ou menos.
Então, por exemplo, do ponto de vista da saúde, a União cuida do SUS, basicamente, que é o Sistema Único de Saúde, que garante vacinação, garante repasse de verbas para financiar os estados e municípios, etc. Os estados tendem, né, isso aqui nada é, a maior parte não é exclusivo, mas é uma tendência e algumas exigências constitucionais. Os estados, eles vão cuidar dos hospitais, sobretudo, coisas de maior complexidade, tem os aparelhos mais caros, tipo raio-x, ressonância e tal, grandes estruturas, né, o prédio do hospital geralmente é grande e tal. E os municípios vão ser basicamente responsáveis pelos postos de saúde, que são unidades menores, com menos estrutura também, para coisa mais básica, tipo da vacina, da injeção, da inalação, essas coisas. Na educação, em termos de união, em geral, a União cuida das universidades e dos institutos de pesquisa. Os estados cuidam do ensino fundamental e do ensino médio, mas isso também é meio... não é tão rígido, porque, por exemplo, na União tem as universidades federais, são bem fortes, mas os estados também têm suas universidades estaduais. Então, se pega, por exemplo, algumas das mais tradicionais universidades do Brasil são estaduais. O caso da USP, por exemplo, não é federal, é estadual. A Unicamp, a mesma coisa. Mas a Federal do Rio de Janeiro, como o nome sugere, é da União, é federal. Então, não é tão rígido essas fronteiras. E os municípios tendem a cuidar de creche, educação infantil e ensino fundamental 1, então mais para criançadinha. Mas pegando no caso de São Paulo também, que é de onde eu faço esse vídeo. São Paulo tem estrutura para cuidar da educação no ensino superior, com as universidades, no ensino fundamental e médio, mas o estado acho que não tem creche, por exemplo. O município de São Paulo tem creche, tem educação infantil, tem ensino fundamental 1 e 2, tem até algumas escolas com médio e já tiveram propostas de universidades. Existem algumas universidades municipais também, então varia, né? Mas em tese é obrigação do município fornecer educação infantil, creche, não universidade, assim como é função do estado oferecer o fundamental 2 e médio, enfim. Em termos de segurança, aqui é a terceira coluna da tabela que eu fiz, as Forças Armadas constituem o principal exemplo de segurança quando a gente pensa na União, que é guardar nossas fronteiras, basicamente, e evitar a invasão estrangeira. Polícia Federal, que também protege nossa fronteira e faz investigações. E presídios. Os estados têm suas forças militares também, que começam com polícia militar, tem a polícia civil que faz investigação também. Os estados cuidam dos corpos de bombeiros e presídios também. Então tem presídios em geral, presídios federais e presídios estaduais. Os municípios tendem a ter mais a questão da guarda municipal, que não é polícia, na verdade, cuida em geral só de patrimônio ou de rua, né, evitar o pessoal venda produto pirata na rua, esse tipo de coisa. Em termos de transporte, na União há um cuidado interessante com todos os meios de transporte, rodovia, ferrovia, hidrovia, dutovia, portos, aeroportos, então tem tudo isso em nível federal, rodovia federal, ferrovia federal, aeroporto federal e tal. Os estados também compartilham um pouco dos mesmos modais de transporte, talvez menos dutos, né, mas o resto há bastante influência do estado. E os estados também costumam ter o que a gente chama de metrovias, que são os metrôs, né, mas tem porto estadual, aeroporto estadual, rodovia estadual, etc. E os municípios tendem a cuidar das estruturas menores, ruas, avenidas, aí o transporte de ônibus. Alguns municípios também tentam enveredar por metrô, né, mas não é exatamente a sua principal função, etc. Em termos de, então, asfaltar a rua da sua casa é o município. Construir uma estrada que liga São Paulo a Ribeirão Preto ou a Santos tende a ser o estado. Fazer São Paulo, uma estrada São Paulo, Manaus, ou São Paulo, Buenos Aires, ou São Paulo, Santiago do Chile, aí tem a ser uma coisa do governo federal, né? E no caso de países, né, dos dois governos federais. Dos dois governos nacionais, na verdade, porque nem todo país é uma federação. A Argentina não tem um governo federal, né? Em termos de comunicação, a União ela tende a cuidar de mais coisas, né? Então, toda a regulação da telefonia, quando a telefonia era estatal também, então tinha a Embratel, que cuidava bastante da telefonia. Regulação de internet, correios, a empresa de correios no Brasil é uma empresa estatal, redes de TV, que quem vai ser dono de qual TV, quem diz é o governo estadual, o governo federal,
e os diários oficiais da União, que é o documento oficial, um diário, um jornal que o poder público publica, já que estamos numa república, para deixar as coisas públicas. Os estados também têm um diário oficial, chamado Diário Oficial do Estado. Cuida de telefonia também, hoje em dia menos, mas quando era estatal, então, por exemplo, São Paulo tinha a estatal chamada Telesp, o Rio de Janeiro tinha uma estatal chamada Telerge, e assim sucessivamente, hoje em dia são todas privadas, né? Algumas redes de TV também, comunitária, redes de rádio, o Estado também influencia. O município não tem muito a ver com comunicação, basicamente os diários oficiais do município, que eles têm também, mas para comunicação própria, né? Em termos de energia, a União ela cuida bastante, então, por exemplo, existem usinas hidrelétricas federais, pertence ao Estado Nacional, linhas de transmissão para levar energia de um lugar para outro, produção de energia, extração de petróleo, transporte de petróleo, gás, mesma coisa. Então a Petrobras é uma empresa estatal, pertence à União, né? O Estado já é menos, mas tem, por exemplo, São Paulo, tem usinas hidrelétricas estaduais, linhas de transmissão estaduais. Nós tínhamos uma empresa estadual de transmissão chamada Eletropaulo, que foi privatizada também, mas então a gente cuida disso, e os municípios não mexem muito. Talvez haja uma tendência no futuro, não é o tema do vídeo, mas de que energia solar fique nas casas das pessoas, o município possa interferir mais, mas por enquanto não. E então, se na energia o município praticamente não participa quase nada e a União participa bastante, no saneamento básico é meio que oposto, assim, a União dá mais grana, mas o grosso do saneamento básico vão estar mais nos estados dos municípios, né? Então, por exemplo, em água encanada e tratada, coleta e tratamento de esgoto, em geral essa é competência dos estados. No caso de São Paulo até tem uma estatal grande chamada Sabesp que tem praticamente um monopólio disso. Os municípios vão cuidar de outras coisas para impedir o certo desandar do saneamento básico. Então, por exemplo, drenagem urbana, manter os rios limpos, os bueiros limpos, as ruas limpas para que não tenha enchente, etc. Impedir que as pessoas morem dentro do rio, em cima do rio. Também envolve coisa das cidades, dos municípios, né? Limpeza de ruas e rios, como eu disse, cuidado com o lixo, né, que o lixo é um grande problema no saneamento básico, de doença e tal, e serviço funerário também tende a ser municipal, cuidado dos cemitérios, das pessoas que morrem também. Então, por exemplo, nesses 7 grandes vetores de políticas públicas, saúde, educação, segurança, transporte, comunicações, energia e saneamento, é a partir daí que em geral a gente pensa os problemas e soluções para a nossa vida nessas esferas da União, dos estados e dos municípios. Por fim, e aqui é o último tópico,